prioridades, não só para o SEAT, mas também para a comunidade de Tavira e para a localidade de Tavira, era a criação de hortas comunitárias. Só aqui um bocadinho. Era a criação de hortas comunitárias. Eu vou pôr só aqui de outra maneira. Ok. E, portanto, contactámos a Associação In Loco, que tem muita experiência nessa dinâmica, nessa implementação, e prontamente também notámos que tínhamos algumas ideias em comum, e eles disponibilizaram-se para ajudar. Tomámos conhecimento, entretanto, que o programa Bairros Saudáveis estava a acontecer, e então, neste momento, estamos a tentar nos candidatar de alguma maneira a este programa para ver se conseguimos algum financiamento para dar início e impulsionar esta ideia. Eu espero que estejam todos confortáveis, onde quer que estejam. Temos um fórum de comentários ativo. Se alguém quiser entrar também na reunião Zoom, há um link que será disponibilizado. Sejam o mais interventivos possível, porque isto não é para as pessoas, é das pessoas. Eu agora vou passar a palavra ao Arthur Gregório, que terá algo mais a dizer sobre as estratégias que já começaram a ser desenhadas. Obrigada, Ângela. Como a Ângela disse, este grupo de cidadãos, este movimento em Tavira, está a procurar dar resposta a um fenómeno que acontece um pouco por todo o mundo, e principalmente em momentos de crise, em que são em alturas em que começamos a perceber as nossas fragilidades, e começamos a perceber como, por exemplo, ao nível da alimentação, ao nível dos sistemas alimentares, estávamos frágeis e dependentes do exterior. Portanto, quando surgiu os primeiros momentos da pandemia, imediatamente as pessoas tiveram uma reação quase que orgânica, que foi começarem a pensar: e agora? Como é que eu trato da sobrevivência do meu agregado familiar, da minha família? E uma situação que já se vinha a passar desde a última crise, que era a dificuldade no aceder a uma alimentação adequada, ou seja, situações de insegurança alimentar, agravaram-se ainda mais com esta pandemia, em que as pessoas tiveram ainda mais dificuldade em aceder a uma alimentação adequada. Ora, a resposta para a insegurança alimentar passa muito por nós assumirmos mais controle, mais capacidade em providenciar a nossa própria alimentação. Passa por deixarmos de externalizar a responsabilidade da alimentação nossa e do nosso agregado nos outros, e em que dos filhos está passado para as cantinas, dos empregados está passado para os refeitórios, e das famílias está passada para os hipermercados, e então começarmos a adquirir algum controle, algum conhecimento, alguma capacidade de assegurar a nossa própria alimentação. Para isso é preciso ter conhecimento, é preciso ter vontade, é preciso ter motivação. E daí que este movimento tem-se passado um pouco por todo o mundo, mais nas grandes cidades, e agora começa também nas pequenas e médias cidades a aparecer. São movimentos em que as pessoas se organizam, se juntam e começam a agarrar a sua própria alimentação. Quer adquirindo boas práticas alimentares e adquirindo mais conhecimento sobre o que é local, sazonal, o que é que lhes faz bem, quer produzindo, isto é, quer começando também a ser produtores e não apenas consumidores. Ora, isto tem-se passado já há algum tempo, há exemplos excelentes em Portugal e lá fora de comunidades que se organizaram e que começaram a produzir uma parte significativa da sua alimentação, e chegou agora a vez de Tavira. Chegou agora a vez de Tavira se organizar, se mobilizar, se capacitar para ser capaz de produzir um pouco da sua alimentação. Não diremos que vamos suprir todas as necessidades alimentares de toda a gente, mas dentro do que cada um quiser, dentro do que cada um tiver disponibilidade, vamos tentar juntar esforços, vamos tentar juntar vontades e vamos tentar trabalhar em conjunto para podermos efetivamente diminuir a dependência alimentar do exterior e começarmos a ser capazes de providenciar alguma da soberania alimentar que nós necessitamos.
não é algo tão complexo como possamos pensar. Não é algo que é tão afastado como podemos pensar. Na maior parte do nosso caso, os algarvios, estão a 1, 2 gerações de agricultores. Não estão muito mais do que isso. Nós temos um passado de produção agrícola muito perto. Mesmo nas cidades é assim. Já nem falo ainda de todas as pessoas que ainda vivem em zonas rurais onde podem fazer isso com maior facilidade. Mesmo nas zonas urbanas nós estamos muito perto. Ora, este conhecimento que nós perdemos é fácil de ser recuperado, é fácil de ser transformado e fácil de ser transformado para um mundo moderno, isto é, não é para o passado. É fácil de ser transformado de uma maneira sustentável, de uma maneira equilibrada, de uma maneira em que os princípios da agroecologia nos permitam não só produzir, mas também produzir com qualidade para nós e qualidade para o planeta. Isto é, podemos começar a produzir melhores alimentos e alimentos que não produzem danos ao próprio espaço onde nós habitamos. Isso é fácil, isso é possível e esse é um dos grandes objetivos desta estratégia que nos une aqui todos. Com 2 vertentes. Claramente, um foco prioritário é às populações que estão mais vulneráveis, mais fragilizadas, são as populações dos bairros, onde essas necessidades estão claramente mais em cima da mesa, são os que sofreram mais com o desemprego, são os que sofreram mais com a quebra do poder de compra, são os que estão mais em risco dessa dificuldade de aceder a uma alimentação adequada. Esses são claramente o nosso público prioritário, são as pessoas com quem nós queremos falar, isto é, eles não são para quem nós vamos trabalhar, são com quem nós vamos trabalhar, porque eles serão co-organizadores de tudo o que for feito dentro desta estratégia. Portanto, esses são claramente os parceiros ideais, preferenciais para a candidatura que vamos fazer ao projeto dos bairros saudáveis. E aqui contamos com uma parceria espetacular, porque temos uma força de vontade, uma motivação muito grande da Câmara Municipal, da Junta de Freguesia, da Direção Regional de Agricultura. Isto é, temos uma série de entidades públicas e institucionais que estão mobilizadas e estão sensíveis e estão disponíveis a ajudarem e colaborarem dentro do que puderem para este esforço. Com todos estes parceiros, com as entidades, as IPSS de Tavira, com N outras entidades que têm-se vindo a juntar, com certeza vamos conseguir fazer uma estratégia interessante, mobilizadora, participada e com muito bons resultados. Além dessa estratégia, queremos também continuar a trabalhar no resto da cidade, isto é, queremos ajudar a cidade de Tavira a evoluir para um nível superior de espaço urbano, desfrutável e vivido pelas pessoas, em que os jardins não são só jardins, mas também são jardins alimentares, são também espaços de vida, onde não é só pela qualidade e pela beleza das espécies que lá têm, mas também é por serem espécies produtivas que se podem utilizar, utilizar para a alimentação. Portanto, com estas 2 componentes dos jardins alimentares para a comunidade em geral e a componente específica para os bairros do trabalho, acreditamos que vamos contribuir para melhorar, qualificar e envolver toda a comunidade de Tavira nos próximos anos. E agora passo-te a palavra outra vez, Ângela. Palavra passada. Obrigada, Arthur. E agora eu também vou passar o testemunho para a Vera Beldade. Ela é membro da Associação de Moradores da Horta do Carmo e é uma pessoa muito ativa também na comunidade em várias frentes de forma natural. Vera, eu acho que só terás que clicar no áudio, que não te estamos a ouvir. Agora, talvez tenhas que retirar os fones, os auscultadores Talvez tenhas que retirar os auscultadores do... Desculpem lá, que eu estou aqui na associação e está sempre pessoal a entrar e a sair e com os fones ouço melhor. Por isso, está-se a ouvir. Não sei se me estão a ouvir bem. Estamos a ouvir bem. Boa. Então, estás à vontade agora para também fazer a tua abordagem sobre esta ideia. Bem, eu acho esta ideia espetacular, que era uma coisa que eu já tinha pensado há muito tempo.
era que houvesse a possibilidade das pessoas terem um bocadinho de terra para poderem plantar, fazerem o que quiserem, em vez de terem nas suas barandinhas, que às vezes o espaço é muito pequenino e há muitas pessoas que têm vontade para isso. Eu acho que finalmente a ideia está a caminhar e a concretizar-se, uma coisa que já tinha passado há bastante tempo e finalmente, que as crises depois também trazem essas mudanças e essas necessidades de criar valências e mais-valias para as pessoas e outras possibilidades de poderem sustentar-se a si próprias e ao mesmo tempo trabalhar a terra e finalmente isto, mesmo que tenha vindo através de uma crise, está a andar. Olha, e como é que achas que a associação poderia ajudar a construir esta ideia, por exemplo? Aqui com a associação trabalhamos essencialmente com as pessoas e com a vontade das pessoas. E ao elas demonstrarem a vontade de quererem trabalhar a terra e produzirem as suas próprias coisas, a associação envolve-se nisso e, juntamente com vocês, tentar ensinar-lhes isso. Olha, a vossa zona aí... É uma zona de hortas, antigamente era toda a Horta do Carmo, né? Toda esta zona, tudo isto aqui para trás, o Campo da Feira, a zona do Pavilhão, escolas, tudo isto eram hortas. E ainda existem alguns muros que ainda delimitavam antigamente os espaços, mas tudo isto aqui eram hortas e o terreno, em princípio, é perfeito. O que é que eu poderia te perguntar mais? Tu estás aí com o Zé Pedro? Sim, ele agora neste momento aqui saiu, já me tentei procurá-lo, mas é um bocado disperso também, estás a ver? Foi ali, já vem. Quando ele agora ia tentar vir, depois eu peço para ele entrar, peço autorização que ele saiu no minuto e depois já foi logo difícil de encontrar, Angela. Desculpa. Está bem. Então já voltamos contigo daqui mais um bocadinho. Sim, quando o Zé Pedro estiver aqui, depois eu também ponho à conversa com vocês. E já ficamos a ouvir todos. Se sentires que tens algo mais para dizer da tua parte, depois partilha, senão eu vou passar aqui para a Célia Anica e já... Se vocês tiverem mais alguma pergunta relacionada aqui com o que a associação pode fazer pelas pessoas do bairro e as pessoas do bairro pela associação, também estejam à vontade para perguntar alguma coisa. Obrigada, Vera. Até já. Se puderes, desliga só ou mete-nos fones. Então, olha, vou passar agora a palavra para a Célia Anica. A Célia, ela é arquiteta, mas é uma pessoa também muito ligada à terra por conta das raízes dela. E ela é uma pessoa que sempre sonhou trabalhar uma horta, e especialmente uma horta comunitária. Então, Célia, vou-te só pedir que ligues o teu microfone. Ok. Olá. Olá a todos, a todo o painel e a quem nos está a ouvir. Quero agradecer o convite, veio numa altura interessante, numa altura em que tenho vindo a refletir sobre estas matérias e ao mesmo tempo quero felicitar a iniciativa deste encontro, deste Fórum da Comunidade de Bairros Saudáveis. Acho que o tema é aliciante. Quem é que nesta altura não tenta procurar o mais possível ambientes saudáveis, ainda por cima a vivermos todos esta situação da pandemia e com tudo aquilo que ela acarreta em termos de crise geral para uma grande parte das pessoas, da comunidade em geral, que está, de facto, sobretudo aqueles que trabalham e têm meios, inclusive, para fazer face a todos estes desafios. Eu, quando a Ângela me falou, e antes ainda da Ângela me falar, eu tenho vindo a assistir a todo este movimento, e a assistir e ao mesmo tempo a apoiar todo este movimento à volta da nossa geografia à volta de Tavira e toda esta luta que entretanto, a Ângela já falou no início, de retirada da ideia daquele atravessamento daquela via, que de facto não fazia sentido nenhum, portanto há tanto espaço por onde as vias podem ser reequacionadas, repensadas e entretanto, esta questão de pôr toda a comunidade inclusive é pensar no próprio território, não serem só os técnicos, as instituições e
os decisores, mas sim ouvindo também uma boa parte da população. Pronto, senti que, de facto, havia aqui um evoluir interessante e de facto, a própria Câmara, o Ministério da Agricultura e outras entidades ligadas aderiram e têm vindo aqui a crescer num movimento à volta desta situação de retornarmos à terra, ou seja, nós ao longo das nossas vidas houve muito este movimento, o que interessa é a cidade e não deixa de interessar, mas desligarmos totalmente da terra era uma coisa que não faria de forma nenhuma sentido. Eu recordo-me ainda há muitos anos, e ainda jovem e tudo isso, parece que aquilo que era do campo era assim uma coisa subestimada e até gozada, e se era do campo, e se era da cidade, e os da cidade é que eram bons, e por aí fora. Portanto, acho interessante acompanhar todo este processo e, de certa maneira, chegarmos aqui agora a este ponto de reflexão, que é, e então em concreto em Tavira, o reativar do Centro de Experimentação Agrária de Tavira, que eu desde gaiata chamo o posto agrário, porque é assim que a gente o conhecia desde longa data, sentir que aquilo era ali um mono, ou tem sido um mono, que todos nós passamos por aquela rotunda e vimos ali o antigo posto agrário sem grandes ação, pelo menos ação essa que não está muito divulgada para o exterior daquelas portas. Achei bastante interessante perceber que havia uma movimentação que tinha uma evolução bastante interessante, que me tocou particularmente, quer no âmbito profissional, porque penso na arquitetura, mas nunca penso na arquitetura dissociada da paisagem ou da sua geografia em concreto, não é? Portanto, a cidade cresce, mas cresce sempre à volta com espaços pulmões, espaços circundantes, que são os campos, mas ao mesmo tempo também sempre fui um bocado crítica e às vezes em meios mais próximos. Senti sempre, tal como dizia há pouco o Arthur, há poucos jardins, os espaços verdes são muito institucionalizados, é o jardim do centro, portanto, são lugares que precisam de ser revistos, revivificados, não ser só passeantes, mas sermos um bocado passeantes ativos. De maneira que acho muito interessante este movimento, acho que estou aqui também para o acarinhar e ver naquilo que posso ser uma cidadã também ativa. Célia? Acho que a Célia ficou aqui um pouco paralisada na imagem, mas acho que também percebemos a ideia e já podemos voltar a ela depois. É muito, muito gratificante sentirmos que estamos a unir todos, já estávamos, mas também é bom nossa região, há uns que adotaram esta região. Voltou. Também. Já estou a alongar, já me estou a alongar, é isso? Não estou a ouvir bem. Não, tu estiveste fora, estiveste noutro planeta. Eu vou explicar muito simplesmente, é porque o meu pai era militar e portanto eu andava sempre fora e dentro, portanto passei a vida como é que é, de cigano, como se costuma dizer, mas sempre olhando, sempre com o coração em Tavira. De maneira que o que eu estava a dizer, e tinha falado fora deste, portanto, numa conversa que tive com a Ângela, e falei-lhe a ela de uma fase difícil que passei e que na altura, se existissem já estas estruturas, tinham sido bastante interessante o apoio destas hortas. Ou seja, na última crise económica que nós passámos, ainda estamos a pouca distância dela, acontece que, como sabem, muita gente saiu do país, muita gente teve que, muitos jovens e pessoas da minha idade e meia-idade e por aí fora, tiveram que sair deste país exatamente porque não havia forma de subsistência e eu tive que diluir uma equipa que tinha de vários arquitetos a trabalhar comigo e eu própria fiquei também numa situação bastante penosa. Na altura senti um bocado...
peço desculpa, porque isto me emociona. Senti a necessidade de morte e dediquei-me um bocadinho na altura a fazer um pequeno jardim comestível, como dizia o Arthur. Este, pelos vistos, ainda está presente. Eu peço desculpa por me emocionar, mas acho que a emoção também faz parte da vida. Temos que as assumir, seja em que momento for. Daí que... peço desculpa que isto... Ângela, tens que me ajudar. Não há problema, linda. Nunca... Isto é muito íntimo. Minha querida. Eu acho que passava a palavra porque... Não Estamos contigo, não faz mal nenhum. Então, então pronto. Faz parte da vida. Felizmente, estou noutro ponto da minha vida. Conseguimos reconstituir-nos. Mas acho que muita gente deve estar a passar por esta tristeza. Agora, eu estou agora a refleti-la. É curioso que eu não tinha pensado que isto me tivesse tocado assim tanto, como agora estou a exprimir aqui, mas é um facto e estou solidária para com todos aqueles que neste momento estão a passar um mau momento e que certamente um talhão, certamente um quadrado, 30 metros, dizias-me tu, Ângela, não era? À volta disso. Sim, que se está a pensar. poderá ser. Poderá ser. Portanto, a vida das pessoas tem todas elas, tem altos e baixos, a minha também tem. 30 metros quadrados. 30 metros quadrados, o que é que eu disse? 30 metros. Disseste 30 metros só. Disse 30 metros quadrados. Disse para uma arquiteta. É um erro crasso. É um erro. Não é nada. De maneira que é de facto, com certeza, bastante difícil para quem estiver a passar por uma fase destas. Acho que esta iniciativa de criar aí, tanto aqui em Tavira, hortas comunitárias, eu acho que é uma iniciativa de louvar. Acho que associada a isso deve haver também alguma formação agregada com pessoas que estão dentro destas matérias, não é? Cada um de nós, com certeza, que desenvolve a sua investigação nestas coisas. Eu, pessoalmente, tenho tentado saber com uma série de pessoas que também praticam a agricultura biológica ou agricultura de autossustento, vá lá, e considero que, de facto, é muito importante nós aprendermos um bocado mais, se calhar, e que dá-me a ideia que aqui a semente lançada por este movimento está muito bem lançada, porque está com pessoas que sabem da matéria, com pessoas que poderão orientar até grupos, penso eu, e em Tavira existe um tecido urbano formado por pessoas de uma série de estratos sociais que certamente em certas áreas estarão muito ávidos de que isto possa ir para a frente. Eu estou aqui para vos apoiar e estou aqui para até me candidatar a partilhar 30 metros com mais de 2 pessoas para aí, por exemplo. Que eu depois poderei falar. E muito obrigada e peço desculpa por aquele momento ali de gaguez, porque de facto uma gaguez assumida, mas que nunca pensei, e as emoções também fazem parte e quis partilhá-las aqui convosco. Foi um gosto. Muito obrigada. Passo a palavra. Obrigada, Célia. Enfim, Célia, tu, de alguma maneira, representas também aquilo que muita gente está a viver agora. Pessoas que até viviam bem, que tinham os seus negócios, os seus investimentos e que neste momento com o Covid estão a passar dificuldades. São pessoas da classe média. São pessoas que muitas delas têm formação superior. E o teu testemunho, eu creio que é transversal, embora e intemporal, embora tenhas passado e atravessado isso noutro momento, a muita gente neste momento. E por isso muito agradecemos. Vou passar a palavra agora à Lívia Viana. A Lívia é de Cabanas,
Cabanas não fica na cidade de Tavira, é uma freguesia próxima, é uma localidade próxima, uma localidade pescatória. Aliás, é a freguesia de Cabanas e Conceição de Tavira, une o campo e o mar. E a Lívia é também uma cidadã muito ativa, é uma cabaneira muito poderosa, aqui de Cabanas, aqui de Tavira. Então, Lívia, obrigado por teres aceito o convite, obrigado por já estares tão envolvida. Conta-nos aí notícias de Cabanas e do que tu pensas sobre esta ideia. Olá, boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite. Basicamente, o que é que eu venho falar? Venho falar de uma ideia que surgiu de várias pessoas, que era aproveitar espaços comuns que existem neste momento, por exemplo, na Marginal, para eventualmente, quer dizer, são espaços que estão abandonados e que se calhar poderiam ter uso para toda a comunidade. Cabanas é uma vila extremamente turística e que está a perder muita identidade e eu sinto cada vez mais desunião entre as pessoas. Vive-se muito o turismo e a economia e vai-se perdendo muito o convívio entre as pessoas. Eu acho que os canteiros, os da Marginal e também os que mesmo à volta de toda a Cabana, já há vários, poderiam ser aproveitados e cultivados, por exemplo, por toda a comunidade, para termos árvores, poderiam ser árvores eventualmente, não é? Por exemplo, árvores autóctones com que nos identifiquemos, porque uma das conversas que surgiu quando fizeram este projeto Polis, que é este projeto que está aqui, portanto, aqui na Marginal de Cabanas, foi que estas árvores não tinham muito a ver connosco. E seria muito mais interessante ter árvores como laranjeiras, oliveiras, espreiras, algo que tenha a ver com o nosso território, e de forma que as pessoas pudessem cultivar, cuidar, olhar e depois escolher. Isto seria muito importante para envolver toda a comunidade num projeto que seria bom para todos. Acho que seria uma boa ideia, não é? Envolver as crianças também a nível pedagógico para aprenderem a cultivar a importância das árvores, tendo em conta agora as alterações climáticas, não é? As árvores protegem-nos. E, no fundo, também dar formação e capacitação, ou seja, nós somos capazes de enfrentar as dificuldades e de construir o futuro, não precisamos estar dependentes dos outros. São pequenas coisas, mas acho que somos capazes. E não há necessidade de estarmos à espera de apoio deste ou daquele. Pronto, é um bocado esta ideia e também a questão da identidade, porque nós vamos perdendo a identidade, isto vai ficando descaracterizado e quer dizer, nós já não nos identificamos com esta vila. E era uma forma também de nos unirmos e partilharmos e sermos, no fundo, os cabaneiros que sempre fomos. E eu acho que isso vai se perder um bocado. Pronto. Acho que a ideia geral é esta. E que situações assim sociais, talvez mais preocupantes, é que tu vês, por exemplo, no teu bairro, na tua zona de Cabanas? Nem Cabanas? Situações sociais, isto está a abranger toda a gente, não é? Isto nós vivemos do turismo e nós sabemos como é que está o turismo. Isto está muito mal, trabalhou-se durante o verão, mas agora isto está mal. E é assim, há pobreza envergonhada e há pessoas, está bem, temos a ria, mas há malta que está a passar mal. Não podemos destapar os olhos, não é? Claro que não se vê, mas era importante a nível social também, trabalhar com estas pessoas para elas ganharem o seu próprio sustento. Não agora, mas futuramente, não é? Isto seria agora um ponto de partida para a questão da já tinham problemas. Vocês já tinham problemas, por exemplo, de pobreza, de não tão positivos hábitos de alimentação saudável, de alguma exclusão no vosso bairro, por exemplo? Na vossa freguesia?
Sim, na nossa freguesia, pois, é que isto é assim um bocado diferente de Tavira. Se já existiam, sim, sempre existiu, porque isto do turismo é sazonal, não é? E há pessoas, quer dizer, trabalhamos durante o verão, mas depois isto morre muito. E esta questão do turismo não é sustentável. É sustentável durante algum tempo, mas depois as pessoas ficam um bocado sem se governarem. E sim, mas em termos de alimentação sempre foi muito mais o peixe. Era o que havia aqui, mais distante, mais próximo. A ria dá muito a toda a gente, dentro do possível. Tu tens visto, tens recolhido um feedback sobre mais ou menos sobre isto aí, tem sido como? Qual é o feedback do pessoal, daquelas pessoas com quem tu tens falado? Epá, é assim, eu não tenho andado muito em cabanas, já sabes como é que é isto do confinamento, mas tive alguns feedbacks muito positivos, como é o caso do Justo, pá, que eu não sabia que ele tinha ali um olival ao pé da Colombófila, diz que aproveitou ali um espaço público e fez ali, plantou várias árvores e tem oliveiras e bem, já estava pronto para cultivar aqui a marginal toda, mas é que era logo naquele momento, se fosse preciso. Epá, isto é bom este empenhamento, esta vontade de pessoal querer mudar, fazer, um partilha com o outro ajuda, vou-te ensinar como é que se faz, como é que se faz, isto é altamente. Deixa que vos diga que eu encontrei o Justo na rua quando fomos distribuir os flyers para o encontro que havia de ser presencial. E foi engraçado, pá, porque ele disse logo, eu estou super interessado nisso. E depois bastou realmente dizer à Lívia, mas eles até se encontraram, eventualmente encontraram-se na rua e pronto, e as coisas aconteceram. E é assim um bocado, também na rua é que as coisas acontecem. Claro que agora temos estes constrangimentos, mas conexão a conexão as coisas vão fluindo. Lívia, queres dizer mais alguma coisa? Epá, o que eu quero dizer é que estamos cá para fazer o que for preciso e melhorar toda a situação, não é? E, no fundo, tornarmos mais sustentáveis, porque acho que já chegamos todos à conclusão, com este confinamento, que não podemos ser tão dependentes dos outros. E temos que nos ligar localmente para fazer a mudança. Acho que vai depender muito de nós todos aqui localmente. Isso vai começar, se todos quiserem, podemos começar já. É mesmo. É isso, começarmos a unirmos e a colaborarmos em prol de algo que é bom para todos e cada um. Olha, Lívia, obrigada. Para todos. Todos temos a ganhar. É mesmo, é o que se chama sinergia. Exato. É bom para todos e é bom para cada um. Como se dizia na Ilha Tavira, é bom para ti, é bom para mim, é bom para valores e princípios como a solidariedade, a amizade. Sem dúvida. Já, pronto. Então, olha, vou passar agora a palavra, Lívia, para Obrigada. Obrigada. Eu peço desculpa às vezes estar assim um bocadinho desfocada peço desculpa por algum lapso, mas pronto, vou tentar dar o meu melhor. Agora vou passar a palavra para um dos membros do Cidadãos pelo CET e Hortas Urbanas de Tavira, uma pessoa que está desde o início no movimento, o Pedro Rogado. Então tínhamos um alinhamento. Agora toca-te a ti. Pensava que era no fim. Agora toca-te a ti. Pedro, olha, dá-nos aqui mais um acrescente no que já foi dito e fala-nos também do desafio do movimento para chegar até aqui e como temos tentado, juntamente com outros que não estão neste grupo agora, que estão no backstage, muitos deles até que são pessoas que se uniram por causa da coleção de variedades fruteiras no CET e que nos têm ajudado. Fala-nos um pouco o que é fazeres parte deste movimento e quais são as tuas esperanças também para esta ideia.
Bem, este movimento começou com aquela história da estrada que ia atravessar o posto agrícola, não é? E de repente toda a gente em Tavira ficou assustada com aquela questão, e a Ângela começou a fazer barulho nas redes sociais e a ligar, e nessa altura decidi juntar-me a esse movimento, porque realmente estava-me a fazer impressão a ver ali aquela coisa de passar ali uma estrada naquele sítio e aquele edifício estar ali abandonado e aquela propriedade estar ali toda abandonada e não se passar nada ali. E sobretudo é uma questão também do território, não é? Uma questão do que se está a passar um bocado aqui no concelho de Tavira, não só em termos de urbanos, não só em termos em termos da habitação, como em termos também da paisagem e da agricultura, não é? Decidimos juntar a isso por essas questões, que é, por um lado, o turismo está a tirar habitação aos cidadãos de Tavira, e por outro lado, a agricultura intensiva, industrial, extrativista, está também a destruir a paisagem e a retirar terra às pessoas, por outro lado, não é? Por isso, este território está super ameaçado, não só em termos estéticos e plásticos, mas em termos económicos. Porque, como disse a Lívia, as pessoas trabalham no turismo no verão, o resto do tempo não têm trabalho, ficam desempregadas ou não têm grandes atividades. Por outro lado, estão também a ficar sem habitação, porque a habitação é toda para o turismo, especulação imobiliária, e acho que há aqui um problema grande que tem que ser resolvido neste território. E o posto agrícola era um bocado uma imagem desses dois problemas, não é? É um pedaço de cidade com edifícios que têm alguma história, independente de terem sido construídos num período mau da nossa sociedade, que estão a ser ameaçados, e é também uma quinta que tinha como função a investigação na agricultura. E a investigação na agricultura supostamente é ver para a frente, ver para o futuro, e uma agricultura que seja boa para todos os cidadãos, boa para a paisagem, que seja produtiva e que não esteja a ameaçar a saúde das pessoas. E achei que foi uma causa à qual me quis juntar, porque era simbólica destas duas preocupações que eu tenho. Não é? É a habitação, o património do Centro Histórico de Tavira, o património da Serra, o património da arquitetura vernacular, o património do sequeiro, e aquilo era e por essa razão achei que me devia um bocado mobilizar em relação a isso. E aí se juntaram-se outras pessoas bastante competentes, pessoas bastante interessadas, pessoas bastante entusiasmadas, e a nossa intenção era tentar preservar o CEA e ao mesmo tempo ajudar não só a cidade de Tavira como a DRAP a tentar fazer ali um centro de investigação que fosse um orgulho para Tavira, uma cena séria onde houvesse realmente investigação sobre esta questão da agricultura. É isso também a questão das alterações climáticas, não é? A questão de estarmos perante estas alterações climáticas e esta espécie de abismo, esta espécie de aquecimento global, falta de água, e ver que o posto agrícola, que é um sítio onde devia ser feita a investigação para travar isso e para potenciar e empoderar as pessoas para fazer uma agricultura mais ecológica, mais biológica, mais respeitadora do ambiente, estava numa direção completamente oposta, que era passar uma estrada por ali, eventualmente para urbanizar aquilo, umas coleções ali antiquadas que estão ali, que também que iam ser destruídas, e não haver ali nenhum técnico, não haver nenhumas ações de formação, não haver conferências, não haver uma horta sequer. Como é que um posto agrícola não tem sequer uma horta? E como é que é possível que num posto agrícola daqueles, as árvores e as coleções que lá tenham sejam ainda tratadas de uma maneira convencional, com glifosato, com pesticidas? Falam da preservação de espécies, mas para mim era uma coisa que está bastante errada. Então, Pedro, e como é que achas que nós agora podemos pegar naquilo dentro da nossa pequena área de, eventualmente, para as hortas, e dar um bom exemplo e fazer de alguma forma acontecer esta agricultura mais sustentável,
tradicional que, de alguma forma, é resiliente às alterações climáticas, liga o passado, liga este futuro, esta terra futura mais, e agora pegando também, que é o Programa de Inovação para a Agricultura, que o Ministério da Agricultura está agora a desenvolver e que está dentro do novo quadro inclusive de financiamento, né, a nova PAC da União Europeia. Como é que nós então, como cidadãos, podemos contribuir? Tu és uma pessoa que fazes horta, por exemplo, tu já tens a tua horta. Achas que será um bom começo para, de alguma forma, criarmos uma horta interpretativa, mas proativa, que envolve estas pessoas mais carenciadas que nós temos na nossa comunidade e outras que estão em graves dificuldades neste momento por causa do Covid? Claro que sim, claro que sim. Acho que isto pode ser uma semente para várias coisas, não é? E pronto, também é importante, também houve aqui uma questão bastante complicada, que foi face ao poder político, não é? Ao Estado e aos poderes que estão instaurados. Às tantas deparámos com uma barreira que foi a administração da DRAP, que não queria saber nada de hortas, que não queria saber... Pronto. Agora a posição foi invertida e eu acho que este movimento até está a ser bastante positivo, até para a administração pública, porque finalmente foi aceite, de certa forma, a questão de se poder fazer uma horta lá. Isto veio para os jornais, chegou ao Parlamento, e de certa forma eles, embora não tenham aberto ainda completamente a porta a que façam uma ação mais ecológica ou mais biológica ali, eles inverteram um bocado a posição e estão a aceitar a coisa. E por isso, no fundo, toda esta contestação está a levar a este projeto das hortas, que foi também um momento em que nós dissemos, bem, pronto, se não podemos fazer uma horta no posto agrícola, se não há uma hipótese, pelo menos, pronto, agora já há uma hipótese remota, se não há neste momento uma hipótese... Ainda bem, é verdade. Se não há neste momento uma hipótese de fazer uma propriedade de 14 hectares, não se pode fazer uma horta comunitária, uma horta social, para ajudar as pessoas que estão realmente em dificuldades e para haver uma formação para que as pessoas aprendam a produzir a sua própria comida e que tenham uma certa soberania alimentar e que possam ser independentes do Estado e do consumismo e desta máquina toda em que vivemos. Então vamos fazê-la no outro lado, não é? Foi uma reunião que nós tivemos, vamos fazer isto no outro lado, vamos arranjar outro sítio, vamos arranjar outro terreno, nem que seja privado. E aí, com o esforço da Ângela, com a força incrível que a Ângela tem, eu já estava quase a desistir, já, pronto, não querem, paciência. A Ângela lá conseguiu arranjar esta candidatura, tínhamos também tido esta ideia de falar com o Arthur, com o Enloc, que nos tem ajudado imenso e que tem sido incrível o Arthur também. Lá acabámos por conseguir falar com o Presidente da Câmara, depois de meses à espera, e ela lá leu esta luz verde. Por isso eu acho que isto é um momento para aproveitar, embora eu agora tenha estado afastado desde as últimas 2-3 semanas, tenho estado cheio de trabalho noutra área, na arquitetura, mas acho que isto é um momento em que todos devemos juntar-nos, unir-nos e dar o nosso maior contributo para que haja aqui finalmente uma ação comunitária em que podemos começar a cultivar, criar as hortas para a cidade de Tavira, sobretudo para as pessoas carenciadas, não é? E das pessoas, não é? Isso pode criar um movimento, uma certa coesão, que é uma coisa que falta muito em Tavira também, que o Algarve é muito individualista, não é? Estive a viver agora, antes estava a viver no Alentejo há esse espírito muito mais solidário, muito mais comunitário, muito mais das ajudadas, das pessoas estarem juntas. E acho que isto é uma oportunidade de ouro para que isso comece, nem que seja só para fazer uma pequena horta, nem que seja uma horta com, sei lá, 1000 metros quadrados, uma pequena horta, mas que comece a haver uma semente de uma transição, de uma mudança, de uma união entre as pessoas. Também face a esta situação de crise económica que está aqui a pairar em cima de nós e que nos vai cair em cima, não é? E que as pessoas possam finalmente ser independentes deste sistema que nos oprime sempre, não é? Pedro, vou passar a palavra para outra pessoa. Obrigada por sermos de alguma maneira, neste movimento que já leva
quase um ano, mas que tem sido altamente intensivo e que tem sido adaptado, enxertado a várias dinâmicas. Eu fui para a rua com a Carla Silva, fui para a rua com outras pessoas e uma das coisas que nós encontramos foi algumas pessoas que estavam interessadas nas hortas. Aliás, foi surpreendente porque não foram poucas, foram mesmo muitas, desde trabalhadores imigrantes, estes até eram da construção civil e que seriam paquistaneses ou indianos, e que possivelmente foram hoje ter à frente da junta, e fomos lá deixar um cartaz para os indicar que estaríamos no Facebook. Nós não sabemos, não ficámos depois a saber se eles teriam sequer acesso à internet, acreditamos que sim, mas também encontramos pessoas que não tinham acesso à internet, como é o caso do José Pedro Franco, que eu mesmo agora vou passar a palavra, e foi para nós gratificante realmente e também preocupante perceber que muitas pessoas olhavam para a ideia com o mesmo grande interesse. Pessoas também de várias idades, mulheres, homens, inclusive um patrão que levou 2 ou 3 flyers para entregar aos seus empregados, porque sabia que era um dos sonhos que eles tinham. Um jovem que é futebolista, até eu era para o convidar para vir aqui hoje, mas ele tinha jogo de futebol, é futebolista dos Sonâmbulos, de um pequeno clube, e que também, por acaso, até reside noutro bairro, que é o bairro da Porta Nova, e que me disse prontamente, eu quero um talhão, eu quero um talhão, e que tem muita experiência, inclusive porque ele é jardineiro também da Tavira Verde. Este é empregado, mas encontramos também muitas pessoas desempregadas que ficaram muito motivadas. E uma delas foi o Zé Pedro Franco, a qual eu passo agora a palavra, e que ele poderia, de alguma forma, contextualizar a sua história e o que é que está a acontecer agora na vida dele, a sua experiência já nesta área e o que ele gostaria de contribuir para esta ideia e para ele próprio. Olá, Zé Pedro. Olá, boa tarde. Conhecemos-nos há 3 dias, hein? É verdade. E essa foi uma incursão, eu creio que meia hora aí pela cidade. Não é que eu seja uma recruta só das coisas, mas eu acho que muitas vezes também as coisas acontecem no contacto, claro, com máscara, com todo o procedimento, mas nesse contrato ao ar livre e com as pessoas. Ora, Zé Pedro, estás a ouvir bem? Estou. Olha, então apresenta-te lá e diz-nos lá sobre ti. Bem, José Pedro Franco, 61 anos. Aos 27 anos resolvi andar pelo mundo. Parei na Holanda. Fui fazendo vários cursos de jardinagem e floricultura. Entretanto, venho para Portugal e faço vários cursos do Instituto de Emprego e Formação Profissional na área da agropecuária e agricultura. Estou há 30 anos, digamos assim, na área. Estou desempregado, tenho 61 anos, faltam-me 7 anos para a reforma, não me dão nada, portanto, é uma ideia gira fazer hortas comunitárias. Vamos a isso. Zé Pedro, tu tens também uma formação em artes plásticas, certo? Eu fiz artes gráficas na Escola António Arroio. E artes gráficas, desculpa. E tu te passaste ao longo da tua vida por vários momentos e tu tinhas vários negócios, segundo me disseste. Sim, já tive 2 bares, já tive uma empresa de jardinagem, já trabalhei um bocadinho. Já fiz muito.
Entretanto, tu agora estás a viver aí ao pé da sede, o que é que se passou entretanto para assim, ires aí? há 15 anos vim para o Algarve viver, eu fiquei viúvo, entretanto casei, tenho 2 filhos, fiquei viúvo, vim para o Algarve viver, há 5 anos que estou em Tavira, trabalhei na União das Juntas de Freguesia, mas o contrato acabou e estou desempregado. Estava a viver na Pousada da Juventude, aquilo fechou com o Covid e eu fiquei sem quarto, sem sítio para dormir, não é? Então o professor Eurico meteu-me aqui assim nos contentores. Estás então desde maio a viver nos contentores Estou meio acampado, digamos. no campo da feira. Sim. E para ti, como é que é importante esta possibilidade de teres um talhão? Achas que poderias, como é que achas que poderias beneficiar disso? Muito simples. Eu estando a receber o rendimento mínimo como estou, faltando-me 7 anos para a reforma, eu beneficiava disto nesta maneira. Eu cultivava, já que me estão a dar almoço todos os dias, e há instituições a me dar almoço todos os dias, eu contribuiria para esse almoço dando, ou vendendo, portanto, ganhando algum, dando os produtos alimentares. Por exemplo, imagina, fornecendo a cantina social ou criando-se aqui algum sistema tipo com cantinas escolares. Achas que isso poderia ser uma boa ideia? Eu acho que sim, acho que é uma boa ideia. Olha, e era uma maneira de, nas cantinas escolares, garantirmos que temos produtos aqui de Tavira, comunidade representativa da dieta mediterrânica, e que esses produtos são saudáveis para as nossas crianças. Produtos frescos, essencialmente biológicos, que eu sou adepto da agricultura biológica. Tu também já cultivaste tu próprio, como me disseste daquela vez. O que é que cultivavas? Cultivava tudo. Cultivava tudo. Não... Ao uso da casa na altura? Sim. Levavas batatas? Batatas, cebolas, alhos, nabos, espargos, abóboras. Espargos? Uau! Anda pro! Espargos. Boa. Não selvagens, de certo, daqueles mesmo. Eu tinha a mania de chegar a casa, abrir, por exemplo, um tomate, tirava as sementes todas, utilizava o tomate para a salada, tirava as sementes todas, guardava as sementes e ia tudo para a terra. Tinha uma pequena estufa com uma bancada de aquecimento, aquilo estava sempre a dar resultado. Tinha sempre produtos alimentares fresquinhos. A minha sogra e os meus filhos iam todos os dias para a praia, a minha sogra passava lá por casa para ir buscar os miúdos, fazia a salada e levava para a praia. Portanto, a produzir. Sempre a produzir. E tu ainda por cima tens cursos de formadores, não é? Hã? Tu tens curso de formadores também. Tenho o curso de formadores. E por exemplo, agora fiquei a branco, desculpem lá, é uma coisa que me acontece às vezes. Tu estudaste na escola António Ruiz. Certo. Design gráfico. E eu sei que tu desenhas imenso também. Eu sei, desenho bastante. Vou sujando o papel, como eu costumo dizer, que é mais prático. Somos 8 irmãos, 4 estudaram artes gráficas, 2 são artistas plásticos e eu fiz que sou pintor. Olha, foi uma das pessoas foste uma das pessoas que mais me tocou nesta pequena incursão à rua, porque foi mesmo pequena, foram pequenas, muito pontuais, porque não tinha mais tempo, e realmente deixaste-me assim inspirada, não só por toda a tua história de vida, mas também
pela tua vontade, porque me disseste na altura, eu quero um talhão também. Claro que sim, é 24 sobre 24 horas por dia, não... Exato, e uma coisa interessante que a gente projeta, que ainda não está totalmente garantido, mas que estamos a fazer o melhor em tempo recorde, e aí contamos com a colaboração de todos e das entidades públicas que já demonstraram o apoio a isto, é que as hortas em possibilidade possam ser nos 2 sítios, nos 2 locais opostos quase da cidade. Não são locais um bocadinho, são locais, num lado do rio, outro no outro lado do rio, porque a nossa cidade é atravessada por um rio, e que acabam por servir vários, Dados da aplicação. quase a metade dos bairros em Tavira. Portanto, uma horta próximo das Hortas do Carmo, do bairro Uma horta em Santiago, outra em Santa Maria. Exatamente, e outra, e essa próximo das Hortas do Carmo, próximo também do bairro da Porta Nova, e outra horta em Santa Maria, no lado de, não, em Santiago, digamos, que é tudo a mesma freguesia, a freguesia de Tavira, próximo do bairro da Bela Fria e próximo do bairro da Atalaia. Esqueci-me do bairro Jara, nunca esquecer o bairro Jara. O bairro Jara está no lado das Hortas do Carmo também. Para o bairros saudáveis, este é um primeiro começo, porque ainda não existem hortas em Tavira e, portanto, regas, ações, ferramentas, casas de apoio, isto vai ter que ser tudo criado. Mas, e também porque aqui está a Lívia, que é de outra freguesia, mas tem já uma malta interessada noutras dinâmicas relacionadas com a alimentação e com o cultivo de alimentos. Nada está fechado, tudo está em aberto para outras possibilidades. E aí também sabemos que estamos agora o orçamento participativo e, portanto, apesar de não ser este o tema deste fórum hoje, abriremos outro fórum depois, possivelmente para falar desta possibilidade do orçamento participativo, que aí também vai beneficiar outras freguesias do município de Tavira e também trazer mais força para a parte da formação que, por conta das necessidades práticas, as ferramentas e tal como eu enumerei, fica também um bocadinho carenciada. Então, está tudo em processo, é preciso acreditarmos, termos estofo e, acima de tudo, os valores da amizade. Desde ontem. Ângela, mas qualquer pessoa da cidade de Tavira pode ter um talhão, não precisa ser exatamente da cidade, pode ser pessoal da Luz Tavira, Santa Luzia, Cabanas. Vou deixar isso agora para a resposta do Arthur, porque acho que temos aqui, porque temos algumas condicionantes no que diz respeito à sinalização dos territórios e não temos orçamento porque aquilo é muito pouco. Arthur. E antes, vamos já entrar um bocado no fórum, mas depois não esqueçamos, falta a Rafaela. Mas se quiseres, Ângela, podes dar a palavra à Rafaela e eu depois abordo essa questão a seguir, para completarmos a volta pelo painel todo. Ok. Então depois já vamos entrar no fórum e devemos ter muitas perguntas também aí nos comentários, esperemos. Se não forem agora, depois isto vai ficar disponível no Facebook e quem tiver interesse ou curiosidade, depois vai poder ver e de continuar a deixar perguntas, porque isto é mesmo para participar. Temos pena que não tivesse sido presencial, porque acho que poderíamos ter tido muito mais audiência, mas prometeu chuva, entretanto Tavira foi também notificada como zona vermelha e vai entrar em confinamento parcial a partir da manhã à meia-noite e achámos que era mais producente, menos contraproducente e fazermos aqui a reunião no Zoom. Mas vamos continuar nas ruas. Todos. E mais alguns. Então, Rafaela,
A Rafaela integra o movimento de cidadania e ela hoje pode também falar-nos um bocadinho do que é a sua área, porque a Rafaela, ela é investigadora. Rafaela, está tudo fixe? Tudo bem, Ângela, obrigada pelo convite para falar aqui. Eu faço mestrado de ciclo urbano da água na Universidade do Algarve e sou investigadora lá também. Então, quando você me trouxe a proposta do projeto, eu fiquei muito interessada, porque é um projeto que pode abordar muitas dimensões diferentes, né? Da saúde mental, por exemplo, à agroecologia e ao convívio, né? Trabalhar colaboração na cultura local. Então, tem muitas áreas mesmo que eu acho que elas podem estar todas integradas nesse projeto. E a parte de emissões de carbono, né? Eu acho que tem um potencial enorme esse projeto para que a gente possa ter dados, né, do sequestro do carbono, possa monitorar isso, e esses dados eles podem ser usados num futuro próximo para conseguir financiamento para as futuras ações do projeto também, porque a gente não pode esquecer que a União Europeia está num processo, né, de descarbonização e eles estão liberando muitas verbas agora para projetos exatamente como esses, né, de comunitários até projetos mais tecnológicos que possam realmente sequestrar o máximo de emissões possíveis e trabalhando essa mudança de estilo de vida mesmo que nós precisamos fazer enquanto sociedade, né? É urgente. Então, eu acho que vai ser uma iniciativa muito interessante em termos de sequestro de carbono, mas também no termo da saúde do ciclo hídrico, né? Que agora também está todo mundo querendo saber o que vai ser decidido, quais vão ser as soluções que vão colocar, né, em cima da mesa para que o Algarve tenha água. Nós temos um projeto, um problema estrutural de falta de água, né? Então, tem tantas iniciativas que podem, né, garantir a regeneração do solo e fazer com que o solo volte a ser um lugar, né, rico em água, né, trazer culturalmente aqui no Algarve se faziam cisternas, né, há 60, 70 anos atrás, essas coisas elas têm que voltar, né? Então, tem várias tecnologias assim, elas são intermediárias, não são altas tecnologias, mas que elas têm um valor incomensurável para atravessar a crise na qual nós nos encontramos. E eu acho que esse projeto tem o potencial de resgatar isso também, né? Então, unificar a ciência com os conhecimentos tradicionais, porque nós precisamos dos dois, né? Sem dúvida. E essa crise hídrica que falas é estrutural, como bem disseste, e alia-se à crise económica. E hoje em dia as pessoas, de alguma maneira, necessitam de sentir alguma segurança, porque as coisas estão muito instáveis. Este projeto pode realmente fazer com que se crie essa segurança alimentar e também fazer com que haja uma maior diversificação também na produção agrícola, criando o que se chama a economia circular. A economia circular e, de alguma forma, a economia, dando poder à economia local. Por exemplo, porque é que a gente vai comprar os produtos das nossas cantinas, por exemplo, públicas, a fornecedores que nos trazem produtos de não sei onde, de agricultura intensiva, que escassa depois a questão da água. Porque é que nós, sendo inclusive um local com tanta tradição na agricultura e também no mar, não é?
mas com tanta tradição na agricultura não nos tornamos mais autónomos e relocalizamos, no fundo, o nosso poder. Eu gostava também que nos falasses um bocadinho disso e da economia circular, da economia local. Claro, eu como você, né, eu acredito muito que a comunidade é a resposta para a maioria das perguntas que nós temos hoje em dia, né? Construção de comunidade é crucial hoje em dia. E nós precisamos construir esses fluxos, né, que quebram certos monopólios, às vezes, ou certas formas de escassez, né? Porque imagine, se todo mundo comprar no supermercado, esse dinheiro vai estar indo sempre para as mesmas mãos, né? E essas mãos são de multinacionais estrangeiras, alemãs ou grandes empresas, né? Que elas não têm um grande investimento nas comunidades locais e elas estão por todos os lados repletas de comunidades à volta, né? Mas como se tivessem numa redoma, numa bolha mesmo, embora elas comprem de agricultores locais e tudo mais, é muito importante que haja uma ligação com o agricultor da agricultura biológica, o pequeno agricultor, né? E que isso seja fortalecido, porque ele tem um papel muito decisivo hoje em dia. A maioria do alimento provém de pequenos agricultores, né? Não é das grandes plantações. E isso é semelhante aqui em Portugal, até como no Brasil, né? No Brasil a gente também tem latifúndios, né? Temos terras enormes, mas elas são destinadas para exportação, né? E o produto português ele é muito procurado em vários lugares da Europa, né? O abacate e a laranja, e só que isso é importante, tudo bem, roda a economia, mas o que a comunidade local desses lugares, né, está ganhando com isso? É muito importante que nesse momento esses processos, esses fluxos, eles comecem a ser regenerativos e que o solo não sofra mais com isso, né? Com os produtos químicos, com o carbono que é todo extraído, né, por várias monoculturas. Então, essa forma de agricultura intensiva, ela acaba com o solo, né? Depois de muitos anos, tem que colocar muito fertilizante no solo para que tem alguma produtividade, mas isso não é sustentável, né? E nós estamos em processo de desertificação aqui no Algarve também, isso tem que estar claro. Então, são muitos processos. As mudanças, as alterações climáticas, né, elas estão cada vez mais intensificadas, então nós temos que nos acostumar com a ocorrência de eventos climáticos extremos, né? E cada vez está mais difícil de prever o tempo, né, prever esses eventos climáticos. Existem picos de calor, picos de frio, picos de precipitação, e nós temos que aprender a nos adaptar, porque as alterações climáticas elas vieram para ficar, né? Então, como é que nós podemos fazer isso da melhor maneira? Eu creio que é construindo comunidade e através de iniciativas como essa, né, que promovem a economia circular, que vai tratar de compostar o alimento, vai tratar de encaminhar esse alimento, né, para a rede pública, para mobilizar várias famílias e então ele vai chegar de várias formas em vários lugares, né, negócios locais. Então eu acho muito, muito rico e com muitas oportunidades, né, de dinamizar a economia local. E muito bem pensado que é muito provável que haja uma grande crise, né, logo, e que a gente ainda não tem muita noção do impacto, né, desse ano de 2020. Mas precisamos começar o trabalho o mais rápido possível, porque
para ir nos preparando, né? São muitos fatores juntos, crise, são alterações climáticas, são eventos extremos, então eu acho esse projeto no momento certo mesmo, que ele está aparecendo. Então, queria te parabenizar também, Ângela, porque você tem sido um ponto focal, né, para esse projeto e, enfim, você é uma ótima gestora de comunidades e Eu vem sou uma fazendo um intuitiva, trabalho ótimo. só isso. E uma pequena agricultora biológica, né? Também, que já tem a sua pequena terra, mas acha que também beneficiou tanto da vida, né? Que também pode ajudar, né? Se for possível. Mas obrigada, Rafaela, porque estás neste grupo, é assim um valor, pá, é muito bom mesmo. E é importante também dizer que este grupo tem mais pessoas de grande valor acrescentado, pessoas que se mexem bastante. A Rosa Guedes, sem ela também não tinha sido possível. Ela é muito poderosa e por acaso ela não é daqui Onde da é que está a cidade. Rosa Guedes? Não apareceu? Está na água. Portanto, ela está aí num outro evento sobre a água e tem outras pessoas da comunidade também que querem estar mais no backstage e contribuir no que for possível. E isto está a aumentar porque às vezes as pessoas simplesmente gostam só de apoiar e apoiam no que podem e somos todos precisos. Eu vou passar, obrigada. Eu vou passar a palavra agora ao Arthur, mas temos aqui pessoas que se juntaram. Era isso. Antes de abrirmos o espaço aos participantes que já manifestaram vontade em intervir, eu fechava só esta ronda por este painel com um esclarecimento sobre aquilo que disseste há bocado, Ângela. É fundamental nós pensarmos de uma maneira global e é imprescindível agirmos de uma maneira local. Essa é a lógica do desenvolvimento de base local, é a nossa lógica. Nesse pensamento de base, nesse pensamento global, nós temos que pensar ambiciosamente. Daí que não nos restringimos, não nos impomos limites e pensamos de uma maneira alargada. Isto é, não deixamos ninguém de fora. É por isso que quando começamos a puxar ideias e tirar ideias e refletir sobre as coisas, vimos muito para além do que uma ferramenta só pode servir para ajudar. Por exemplo, o programa dos bairros saudáveis, ao qual vamos tentar submeter uma candidatura para ser aprovada, é um programa que tem como foco territórios. É um programa centrado na recuperação de territórios específicos com determinados problemas, elencados, e são 7 tipos de problemas que existem. Não é possível meter lá outras coisas que não estejam previstas. Daí que nós vamos usar a candidatura ao programa dos bairros saudáveis focado em recuperar espaços de produção, uma horta-mãe no espaço cedido pela Direção Regional de Agricultura no SEAT e uma segunda horta no espaço que a Câmara cede junto ao Campo da Feira. E com esses 2 espaços e eventualmente o que mais conseguimos agregar, criar talhões e hortas e espaços de produção alimentar com as pessoas, não é para as pessoas, é com as pessoas dos bairros de Tavira. O foco territorial são os bairros que a Ângela enumerou, que são zonas onde há problemas identificados, onde há situações, carências identificadas. Há pessoas claramente que precisam destes espaços, precisam das competências que todo um programa de capacitação e de desenvolvimento de competências que faz parte desta estratégia tem que ser posta em prática para elas voltarem a agarrar o controle sobre uma parte da sua alimentação, tornando-se produtivas. Portanto, este é um foco central do programa dos bairros saudáveis que está em preparação. Claro, envolvendo uma rede enorme de pessoas e entidades, envolvendo boas vontades daqui e da acolá, envolvendo muita coisa. Mas é focado exatamente num território que é o território dos bairros e das suas comunidades. Mas dizem-nos vocês, até o resto da cidade.
E o espaço à volta da cidade? E os outros territórios à volta da cidade? Ficam de fora? Ficam de fora? Não ficam de fora da nossa intenção de ajudar, porque por alguma razão nós pensamos num nome para este projeto para os bairros saudáveis. A semente, projeto de semente. Porquê? Porque queremos que seja a semente de algo que irá crescer, evoluir, desenvolver-se. Daí que o nome projeto de semente tem exatamente esse simbolismo de algo que se quer regar, cuidar, tratar, mas que vai crescer e vai desenvolver e vai dar origem a outras coisas. Daí que queremos também não deixar os outros espaços, os jardins, os quintais, as varandas, os terraços, os talhões fora da cidade, os passeios abandonados. Não queremos deixar todas essas oportunidades de reconversão de espaço urbano ou espaço privado em espaços produtivos. Isto é, esta ideia de jardins alimentares, esta ideia de transformar espaços que não estão neste momento a ter uma utilidade socialmente útil ou vantajosa, transformá-los em espaços produtivos. Em espaços em que, em vez de ter uma terra abandonada que só serve para os cães fazerem lá as fezes, ou uma árvore exótica que não serve para nada, termos lá uma árvore produtiva, ter lá uma espécie autóctone, termos algo, por exemplo, os técnicos da DRAP no SEAT acarinham tanto, as fruteiras autóctones daqui. Vamos criar condições para replicar, reproduzir essas árvores e espalhá-las pela cidade toda. Portanto, no fundo, pegar no exemplo que os técnicos da Direção-Geral da Agricultura fazem há muitos anos, de preservar ali a memória vegetal da região, e nós queremos replicar a memória vegetal da região em toda a cidade, transformar a cidade num jardim. É essa ideia, envolvendo as pessoas, é essa a ideia que nós queremos discutir com a comunidade, que queremos, e teremos mais oportunidades de apresentar isto, que queremos, no fundo, lançar à comunidade. Se a comunidade achar que isso é uma ideia interessante, útil, vantajosa e que querem fazer parte dessa ideia, então que a escolham como uma ideia a apoiar, por exemplo, no orçamento participativo. Essa é uma das propostas seguintes, complementares, lá está, são propostas complementares. Portanto, daí são dois caminhos complementares, mas distintos, que nós estamos a seguir para adaptar as necessidades que identificamos às ferramentas que conseguimos também identificar. E agora acho que chegou a altura de dar a palavra a algumas das pessoas que têm colocado, tanto aqui no Zoom como no Facebook. Já vi uma Maria do Rosário com a mão levantada, não? Quem é que estava a querer falar? Ângela. Ainda há aí 4 pessoas que não falaram. A Anabela, a Angélica, a Maria do Rosário e a Eva. Eva? Desculpa. Olá, Olá, tudo bem? tudo bem, tudo bem. Olha, Diz. sente-te à vontade para dizeres o que já tiveres aí matutado, o que te vai na alma. Eu caí aqui um bocado de paraquedas, mas gostei imenso da ideia e por isso quis juntar-me e saber, pronto, pôr-me a par um bocado do que é que vocês estão a programar e a pensar fazer. Eu não vivo em Tavira já há 17 anos, mas vivo há 11 anos na Alemanha, em Berlim, que é uma cidade onde a questão dos jardins comunitários e os espaços públicos são bastante reclamados pelas comunidades e são bastante usados. E é um sítio onde as pessoas vivem muito mais na rua, não é? Vivem muito mais o espaço público e o espaço verde. E eu acho incrível esta iniciativa e acho que Tavira ou qualquer sítio, qualquer cidade só tem a ganhar com iniciativas deste género. Eu neste momento estou entre Berlim e Lisboa, Tavira, portanto passo cada vez mais tempo cá. Inclusive estou naquela de talvez volta tempo inteiro, não sei bem. Mas pronto, gostava imenso de acompanhar o projeto e de participar, contribuir quando estou cá, não sei, é irmos vendo. Não tenho muitas questões porque, não sei, acho que vocês responderam tudo aquilo que todas as dúvidas que eu tinha, deu para perceber mais ou menos o que é que estão a fazer, portanto, se entretanto surgir alguma coisa, pergunto. Eva, obrigada.
se entretanto, quando estás cá, te quiseres juntar às incursões de rua, és muito bem-vinda. Eu vou estar cá agora até janeiro, portanto, se houver alguma coisa a acontecer, contem comigo. Podes ter certeza que a gente contacta. Obrigada. E foi bom o teu testemunho sobre Berlim e sobre outras cidades, porque realmente, e estava aqui num comentário, isto já acontece em alguns sítios. Neste caso, a gente quer criar aqui uma rede e criar de alguma forma e transversalizar o espaço, passo a passo. Sim, e eu acho que uma questão que vocês mencionaram que para mim até, pronto, há vários aspectos neste tipo de projetos que me interessa, mas e ao qual o meu trabalho também está muito ligado é a questão da comunidade e a questão de não só recuperar estas técnicas ancestrais, mas recuperar uma coisa que se tem perdido imenso, que é a ligação entre pessoas e as comunidades, não é? E eu acho que projetos deste género são essenciais para para estabelecer o contacto entre as pessoas e as ligações. E eu acho que criando comunidades estamos a criar, e criando laços entre as pessoas, estamos a criar solidariedade, não é? Espaços mais solidários, e é isto que nós precisamos cada vez mais. Projetos destes que fomentem a criação de laços e pronto. E agora que com o Covid estar em espaços fechados torna-se muito difícil. Em espaços abertos temos de ter alguns procedimentos, alguns cuidados, mas sem dúvida são muito mais propícios, muito mais benéficos para nos encontrarmos. Exato, eu vim agora de Berlim, estive lá uns meses e vi exatamente isso acontecer, que é, nós temos lá um aeroporto, que é naquilo que agora é o centro da cidade, é um aeroporto que está desativado, já foi desativado em 2008, acho eu, e aquilo é um espaço, é um descampado imenso no centro da cidade, num dos bairros mais populares neste momento, e aquilo passou-se por, diversas propostas de projetos já passaram por lá, e as pessoas têm-se juntado em massa para vetar ou votar os projetos. Um dos últimos que foi a votação, e foi a votação porque as pessoas se juntaram e se manifestaram contra, era um projeto para urbanizar aquele terreno que está ali, que neste momento aquilo tem ali uma espécie de uma reserva natural de pássaros que procriam e que vivem naquele espaço, e é um espaço incrível, tens pessoas que vão lá andar de patins, todo o tipo de desportos, e tem uma parte muito essencial desse espaço que é uma horta comunitária, que tem a particularidade de ser aberta a toda a gente. Então cada pessoa tem o seu pequeno terreno, e pode plantar lá as suas coisas. A única restrição é que esse espaço não pode ser vedado. Então as pessoas constroem bancos de madeira, constroem mesas, todas as pessoas que têm lá um terrenozinho têm a sua horta e têm um espaço aberto onde eu vou passear, onde eu me posso sentar a fazer um piquenique com a minha família, com os meus amigos. E tem sido incrível ver durante agora a quarentena, em que as pessoas não podem fazer grandes coisas dentro de casa ou mesmo na rua, não é? Os restaurantes e os bares estão fechados. Este espaço foi essencial, porque as pessoas de facto usaram este espaço de uma forma incrível. Fazer piqueniques, almoçar, passear, ir beber um copo com os amigos. Eu, por exemplo, passei a primeira fase da quarentena em Lisboa e foi horrível, porque todos os miradores estavam fechados, tudo o que era espaço público estava vedado, o único sítio onde tu podias andar era no passeio e na estrada. E foi deprimente, porque o contacto com a natureza foi zero, não é? Pronto. Então acho que há vários aspectos num projeto destes que podem ser considerados e várias formas de incluir a população, não é? Bem-vinda, Eva. Obrigada. E é isso, quanto melhor for para todos, pois é preferível, não é? Vamos tentando construir as coisas com uma visão alargada. E é isso, há estes exemplos que funcionam e de que maneira.
Agora, foi-me dito que há várias questões já colocadas no fórum, nos comentários da transmissão Zoom, no Facebook. A Maria do Rosário não falou, nem a Ana Poeta, nem a Angélica, não é? É a Ana Poeta, agora. É a Ana Poeta, ela disse ali no bate-papo, e eu vou passar para ela e depois podemos ir para a Maria do Rosário. Entretanto, ou preferem primeiro irmos para a Maria do Rosário e depois para as perguntas do fórum? Ana Poeta. Por acaso eu sugerir a Maria do Rosário, porque assim ficávamos com as opiniões todas e eu fazia um balanço no final. Ok. Então pronto, Maria do Rosário, já estás aí? Não. Vê o teu microfone e o teu vídeo, acho que podes clicar abaixo, tens o símbolo de microfone e depois tens tipo um quadradinho que parece uma câmera. Se clicares lá, possivelmente depois vai ficar ativo. A Maria do Rosário não estava no alinhamento, mas ela é uma cidadã muito ativa, e principalmente na comunidade de Santo Estevão. Ela até comunga muito das ideias que a Lívia e das sugestões que a Lívia aqui veio deixar. Maria do Rosário. Então. Não consigo. Mas estamos só a ouvir, mesmo que a imagem não saia cá para fora. Então, mas também não. Pode falar, Queres Maria do Rosário, estamos a ouvi-la bem. Pode falar. Também não é importante. Também não é importante ver a carinha, pois não? Sim. Estão-me a ouvir? Tens sempre uma carinha laroca, mas... O que importa são as ideias. Diga. Fica para a próxima. A carinha fica para a próxima. Sim. Rosário, fala-nos um pouco de ti e de Santo Estevão e das ideias que já andámos a identificar. Sim. Mas as dúvidas eu fui colocando... Questões. Obrigada, lindinha, obrigada. Eu fui colocando... Estás a falar com alguém ao telefone, linda? Estou? Eu vivo aqui em Santo Estevão. Tento ser uma cidadã ativa, consciente das minhas responsabilidades como cidadã. Não estou a falar com ninguém ao telefone. Estamos com delay, ok. Vamos deixá-la falar. Eu já coloquei essa questão porque parecia que estava a ouvir-vos com um eco, uma voz de fundo, que eu às vezes até não conseguia perceber exatamente o que é que estavam a dizer. Como estava a dizer, eu fui ouvindo cada um de vós e fui colocando as minhas dúvidas ao longo das vossas intervenções, porque cada freguesia terá as suas realidades, penso eu. Se calhar nós aqui, e eu vivo em Santo Estevão, não é a mesma coisa que viver em Cachopo ou em Santa Catarina. Nós temos, a nível da freguesia, uma população de algum modo muito envelhecida, e uma comunidade estrangeira considerável. A maior parte das pessoas vivem pelos montes e nos montes cada um tem o seu terreno, vai fazendo as suas coisinhas, as suas plantações, mas na área envolvente da aldeia, eu faço-me imensa pena ver terrenos abandonados que são de urbanizações
que não andam e não andam há décadas. São urbanizações, terrenos que estão abandonados por diversas razões. Os donos pedem um imenso dinheiro para vender. Uma outra urbanização era do Grupo Lena, que está com problemas em tribunal. O que é facto é que estão uns terrenos ali a mato, que podiam ser aproveitados por algumas pessoas, porque há de facto algumas pessoas que têm interesse em cultivar. Ainda há bocado eu estava a falar com o Luís Fernandes e o Luís disse-me se tivesse um bocadinho para cultivar, pois ele era uma das pessoas que iria usufruir dessa possibilidade. E o Luís é novo, não é como eu, que já estou noutra classe etária, não é? Mas quando eu abordei a questão dos imigrantes, nós temos imensa gente, uma maioria da população daqui a pouco aqui é constituída por pessoal que está a trabalhar nas estufas. E aí sim, são eles já que têm filhos que alimentam o ensino escolar, vivem aqui inseridos praticamente na comunidade, são pessoas que não sei se alguma vez voltarão já para os países deles, mas essa gente, eu quase tenho a certeza que se tivessem um terreno para poderem fazer algum tipo de plantação, assim eles iriam tirar proveito disso. Eles são novos, são pessoas ainda com resistência física, não é? E podia ser, de facto, importante para essa gente ter essa possibilidade. Eu conheço de voz melhor a Ângela, a Lívia conheço-a mais de Facebook, mas é óbvio que estou convosco naquilo que eventualmente eu possa ajudar, eu estou cá. Acho que devemos envolver a Junta de Freguesia, por todas as razões, porque serão sempre eles que tenham, quase como se costuma dizer, a faca e o queijo na mão, e deve haver uma articulação próxima com eles. E foi um prazer. Prazer nosso, Maria do Rosário. Agora, talvez perceber se a Angélica gostaria de falar. Angélica? Estás aí? Está aí a Angélica? Estou. Olá, viva. Bem-vinda. Eu caí também assim, de repente, dei com isto. Com a possibilidade de Zoom, que nós abrimos também a possibilidade, não só das pessoas comentarem no fórum, mas poderem entrar na conversa. Dou-vos os parabéns realmente por isto. Fiquei muito feliz com esta iniciativa, até porque eu moro aqui em Tavira e às vezes quando olho para as janelas e penso falta tanto espaço verde partilhado para se tirar proveito para o planeta, para as pessoas, em vez de porem estas árvores que realmente não são nossas, que consomem água, relva, portanto, então fiquei muito feliz e alguma coisa que vou também estando agora mais atenta para também ajudar e poder colaborar. E obrigada. Obrigada, Angélica. Eu queria pegar no que tu disseste e dizer a toda a gente que se precisar de entrar em contato connosco, há um e-mail do movimento, é pelo.cea.tavira@gmail.com. E também podem enviar uma mensagem para a página do Facebook, que nós vamos responder o mais rapidamente possível. E também temos o número de telefone ali, para quem precisar mesmo de contactar.
Pronto, é isto. Obrigada, Angélica. Obrigada. Bem-aja. É engraçado que somos na maioria mulheres aqui no quadro. Queremos sempre trazer esta paridade. Temos aqui dois grandes gentlemen. E é isso. Agora vamos abrir então para as questões, na parte de fórum dos comentários. E deixo com a Ana Poeta. Boa tarde. Não são 2 senhores, temos 3. Não te esqueças do senhor João. Zé Pedro. O Zé Pedro, pois claro. Zé Pedro, são 3. Pedro. O grande Zé Pedro, agora já não estava a ver a imagem. Eles estão lá os dois. Está escondido, está escondido atrás das taças. Está escondido atrás das taças. Está no meio das taças, nem se vê, está disfarçado. Mas eu sei que está lá. Na mão já. E temos aqui 2 arquitetos e 2 designers gráficos, já percebi. Grande equipa. Nós vamos ficar com pouco tempo, portanto eu vou tirei as questões principais que foram colocando no Facebook. E se não me engano, a Maria do Rosário é a Rosário Afonso no Facebook, correto? Sim. Aquela que fez uma questão que é muito pertinente, que ela diz que ouvindo o Arthur surgiu-lhe uma dúvida. Pode haver um terreno, mas e se não houver água? Penso que não será possível. Como assim? Alguém quer responder? Essa é uma questão, então, no Algarve que se coloca cada vez mais. A água é um recurso escasso e fundamental. E, por exemplo, um dos elementos de certeza centrais de toda a estratégia de capacitação e de preparação das pessoas envolvidas e que participarão neste projeto será o aprenderem sistemas de gestão de água muito mais sustentável. Isto é, sistemas de utilização da água de maneira que a possam usar na menor quantidade possível. E é possível diminuir isso. A agricultura é o grande consumidor de água atual. Já que deve ser mas nós... Vera, só um bocadinho. Vera, se puderes, desliga só o teu microfone. Estamos-te a ouvir. Já está. Já está. Obrigado. Além de saber utilizar a água apenas na necessidade absolutamente necessária para as plantas que vamos usar, o próprio facto de todo o processo de cultivo ser preparado, ser otimizado segundo as regras da permacultura, regras da agroecologia, isto é, tudo técnicas que permitem conservar nutrientes e conservar água. Além disso, claro que será necessário pontos de água em cada um dos locais que iremos trabalhar e sistemas de distribuição de água também, sistemas de rega também, sem dúvida. Mas lá está, não vamos fazer o mesmo erro que infelizmente as políticas públicas estão a adotar, que é, face uma escassez de água, vamos arranjar mais água. Não, a resposta é, face à escassez de água, vamos gastar menos água. Essa é que deve ser a primeira resposta. Só depois de gastarmos menos água, de reutilizarmos água, é que podemos pensar em procurar mais água, mas não em primeiro lugar. Portanto, sem dúvida que sim, esse é um problema central, mas iremos, com certeza, fazer escola junto das pessoas que iremos envolver ali nas técnicas de conservação e de agricultura com muito pouca água. E isso existe, não é necessário estar a inventar a roda, é necessário usar os conhecimentos e as competências que existem e transportá-los, transferi-los para as pessoas, para os hortelãos e as hortelãs que irão envolver-se neste projeto. Antes da próxima questão, eu vou deixar só a sugestão do Arthur António. Ele diz que um polo de formação em Tavira para a agricultura era importante, pois era um meio de envolver os jovens e outros escalões etários. A próxima questão, se não estou em erro, deve ser para a Rafaela, julgo eu. O André Ponte questiona se sequestrar o carbono com árvores como o eucalipto numa região onde as secas são cada vez mais frequentes será uma boa opção para a regeneralização dos solos e para a estabilização do ciclo hidrófilo. Olá. Sim, André, eu concordo contigo. O uso do eucalipto e de outras culturas, né, como abacate, não são boas opções, assim como nenhum uso de nenhuma
monocultura, né? Porque as monoculturas, elas realmente bebem muita água, estragam o solo. Então, é necessário uma nova forma de fazer agricultura, mas é muito importante decidir como isso vai ser feito, né? E com técnicas que sejam regenerativas. Mas eu concordo com você que realmente essas culturas, elas não vão beneficiar, né, o solo. Deixa-me só acrescentar um ponto. Nós não estamos aqui a andar tanto para o futuro como a olhar para o passado. Se formos olhar aquelas hortinhas que se faziam nos vales encaixados, nas serras do Algarve, onde com um pequeno talhão toda a família conseguia sobreviver do ano inteiro, e em que o agricultor cultivava com uma sabedoria tal que havia sempre algum legume, algum vegetal em determinada altura para pôr. Aquilo eram uns jardins perfeitos, porque tudo estava calculado de maneira a haver sempre alguma coisa para pôr em cima da mesa. E numa altura produzia aquilo, noutra altura aquilo, noutra aquilo. Até as próprias árvores de fruto também estavam organizadas de maneira a que aqueles espaços produtivos permitiam alimentar a família continuamente durante o ano todo. É esse tipo de sabedoria, que é oposto à monocultura intensiva, que nós temos que recuperar. É esta sabedoria de interpretar os espaços de produção como sistemas produtivos que irão também dar vida e força aos sistemas humanos. E se olharmos para o conjunto destas iniciativas com um objetivo de fundo de criar um sistema alimentar local para Tavira, então tudo isto fará muito mais sentido e trabalharemos de uma maneira muito mais articulada e muito mais integrada. O Pedro sugere que se explique um bocadinho como é que vai ser, ou como é que será o processo de organização das hortas urbanas, quem é que pode beneficiar, quem é que coordena, como é que é distribuído o talhão. Não sei se queres tu, Ângela, queres... Como está em desenvolvimento. Iremos trabalhar em conjunto, iremos trabalhar com as pessoas. É fundamental percebermos uma lógica que isto não é um grupo de expertos que vai definir regras para os outros seguirem, não é. Isto é um processo co-criativo. Isto é um processo em que o que vai ser feito com as pessoas, vai ser desenhado com as pessoas. Os espaços vão ser das pessoas, não vão ser os espaços nossos. Os espaços vão ser espaços apropriados, vividos pelas pessoas. E aí elas vão cuidar deles, porque elas são espaços deles. Esta lógica de colocar o foco, a responsabilidade, a envolvência nos próprios atores é absolutamente fundamental. Porque estamos a falar do espaço público, estamos a falar do espaço dos cidadãos. E é preciso que os cidadãos se apropriem do espaço do cidadão, mas não é de se apropriem apenas para se sentarem, é para cuidar, para tratar, para manter, para valorizar. Isso é algo que nós temos que mudar. A maneira como olhamos para as nossas cidades. Temos que mudar, temos que começar a ver que nós somos parte da solução, não do problema. Nós não somos apenas os responsáveis por deitar as beatas para o chão, deixar o cão fazer o que tem a fazer no chão, cuspir para o chão, deixar o lixo. Nós não somos isso. Nós somos as pessoas que somos os cuidadores dos espaços públicos. E cuidamos dos espaços construídos como cuidamos dos espaços naturais da mesma maneira. Se forem espaços naturais produtivos, então os espaços naturais também estão a cuidar de nós, também estão a cuidar do nosso agregado familiar. É esta a lógica da sinergia de que a Ângela falava há bocado. Estão-me a ouvir? Sim. Temos o Nuno Viana, que chegou há pouco tempo, mas acho que ele chegou com tudo. O comentário dele diz: apenas cheguei agora, mas acredito que já se terão lembrado do arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles e de toda a luta que este fez para que o campo viesse para a cidade. Acho que é uma boa maneira de terminar a conversa. Está para terminar. Não sei se mais alguém tem alguma dúvida. Sim. Ou se querem partilhar alguma sugestão. Quais é que são os próximos passos? O futuro. Podemos acabar com o futuro, se calhar. Então, agora é continuarmos a trabalhar com esta parceria que está montada, com este grupo de cidadãos, este grupo de entidades públicas e privadas que eles estão a ajudar a dinamizar,
com a ajuda técnica e o empenhamento da Inloco, que está aqui de alma e coração, tentarmos criar em conjunto, de uma maneira colaborativa, as soluções para estes problemas, para estas necessidades que têm sido identificadas e que as pessoas cada vez mais estão a destacar como sendo necessidades importantes, atuais e que elas querem envolver. Agora, há aqui alguns aspectos importantes e daí que a Ângela tem feito esse trabalho nas redes sociais e não só. É assim, nós não podemos cair no erro de pensarmos que a velhinha quer atravessar a estrada. Nós temos que ter a certeza que a velhinha quer atravessar a estrada. Isto é, não podemos estar a idealizar como cientistas sociais de que os problemas são estes e são aqueles. Não, é preciso que as pessoas constatem, digam que os problemas delas são aqueles e que elas querem fazer parte dos problemas. Estão a ver? Nós só vamos dimensionar as respostas e as iniciativas e as atividades que estamos agora a tentar alinhar para fazer a candidatura, quando as pessoas nos disserem quantas é que estão interessadas em fazer parte disto. Quantas é que querem? Percebem? Nós não podemos correr o risco, disto é uma ideia muito gira, mas depois temos tudo pronto, tudo montado, abrem-se inscrições e aparecem 3 pessoas, 4 pessoas. Porque trabalhar dá bolhas e porque dá... Não, nós precisamos que as pessoas manifestem. Eu quero fazer parte disto. Contem comigo que eu vou fazer parte disto. Com a ação da Vera, a Vera se calhar pode ter um papel importante aí. Gostava de saber como é que as pessoas podem inscrever-se, se elas se direcionam aqui à associação, como é que elas podem fazer para se poder candidatar a um espaço para poder trabalhar. Pois, primeiro ainda está a ser elaborada a candidatura para obter Para já estamos a identificar a dimensão de quantas pessoas é que vamos envolver. Daí que a Ângela criou formulários para que as pessoas possam dizer quantas é que estão interessadas e de que maneira é que estão interessadas. Que é eu ia sugerir... Para que esta candidatura possa avançar... desculpa, Ana. Eu ia sugerir que preenchessem ou que divulgassem o máximo possível o formulário que nós temos no Google, porque nós vamos basear depois a parte da candidatura por ali. Nós neste momento temos 42 respostas, mas eu acredito que esta freguesia tem muito mais de 42 habitantes e 42 pessoas interessadas em... E se calhar podíamos contar com a ação da Vera. Sim, Ângela, eu pedia-te que tu trouxesses essas candidaturas em papel. Em papel. Aqui no bairro não é muito das tecnologias e ninguém vai preencher isso online. E eu aqui posso falar diretamente com as pessoas e explicar algumas coisas do que elas virem à internet, porque o pessoal do bairro não é... Claro, Vera, claro. Da tecnologia. Mas nesta altura nós não estamos ainda num estado... É um pré-questionário. É para dimensionar, percebes? Nós precisamos nesta altura é saber... Vamos desenhar isto para envolver quantas pessoas? Ok. Percebes? Primeiro nós temos que perceber quantas pessoas é que realmente estão interessadas, para depois podermos ver que espaços é que temos que procurar para dar resposta às necessidades dessas pessoas e que recursos é que temos que procurar para dar resposta às necessidades dessas pessoas. Neste momento o mais importante é percebermos quantas pessoas é que genuinamente estão interessadas em fazerem parte disto. Okay. E fazer parte disto é durante todo o processo serem hortelãos, cuidarem, cultivarem, portanto, serem ativos e não serem passivos deste processo. Isto era absolutamente fundamental para nós, nesta fase, que é para podermos dimensionar o projeto em função das pessoas que efetivamente iremos envolver e que irão participar ativamente nele. Eu queria acrescentar que nós tivemos muito pouco tempo para engrenar esta iniciativa. Antes tivemos um bocado enrolados em toda uma aprovação das nossas ideias junto das entidades públicas, o que é compreensível, levou bastante tempo e ainda está em processo, e quando tomámos conhecimento dos bairros, eu creio que não foi nem há um mês quase, que nós tomámos conhecimento deste projeto, que nos fez criar logo uma dinâmica de trabalho. Foi importante, mais que não seja, já foi importante por isto, porque percebemos-nos logo desta necessidade e desde então temos tentado em muitas frentes, algumas invisíveis, fazer avançar as coisas. Decidimos fazer este fórum há uma semana atrás. Não podíamos também vir para público falar das coisas sem ter algumas certezas,
foram aparecendo com o nosso esforço coletivo e sem dúvida que segunda-feira vamos para a rua outra vez e vamos levar o formulário impresso, porque também recebemos vários feedbacks de várias pessoas que nos disseram que não tinham internet. Porque nós depois temos lá na própria página, no próprio flyer, dizíamos que o encontro seria presencial ou via streaming, transmissão Facebook. E esse feedback nos era dado. Portanto, vamos levar formulários e quem quiser e tiver interesse, depois preenche, porque aquilo depois cria uma série de estatísticas que nos dá a entender Claro. Ângela, sugeria que quando as pessoas não têm acesso à internet, portanto não têm e-mail, que deixassem um número de telefone para podermos contactá-las quando chegarmos à próxima fase do projeto. Quem não tem internet, o formulário pode deixar o e-mail, mas quem não tem internet deixasse o contacto para nós podermos depois contactá-las de volta quando chegarmos a uma outra fase, então daí de envolvimento mais direto e próximo. Sim. E acho que neste momento não tem o telefone, portanto podias acrescentar ao formulário o telefone para o caso dos formulários impressos. Sim, e precisa de mais mãos, mais pessoas que estão em sítios estratégicos, né, entre aspas, ou de pessoas que vão à rua e... As associações aí podem ter um papel fundamental. Nos bairros que têm associações são parceiros fundamentais nessa divulgação, claro. Nem todos têm. Para mim podes trazer, que aqui é um ponto de passagem de toda a gente do bairro, e toda a gente passa aqui e eles vão chegando e eu vou falando com um de cada vez. Por isso consigo passar a mensagem a toda a gente. E quem estiver interessado, vai logo manifestar essa vontade. Sim. Primeiramente é isso. Como é que está o contacto com os outros bairros? Como é que está? Desculpem lá. Aqui a nossa associação fica aqui num sítio, pronto, está dentro do bairro, mais ou menos da Avenida Doutor Eduardo Massinho, que é o antigo pessoal do Arraial. Mas aqui à volta também há muitos bairros, que é o pessoal que mora ali mais para a zona do Algartalhos, aquela zona ali da parte de cima daqui da Horta do Carmo, que isto aqui é toda esta zona era Horta do Carmo, começando lá em cima, ao pé dali do Infantário do Pimpão, até aqui embaixo ao Campo da Feira, tudo isto eram hortas. E então, mais ou menos aqui... Podes-nos ajudar a dinamizar estes questionários também nos outros bairros? Sim, claro, porque é o que eu estou a dizer. Não fica só pelo bairro do Arraial. Consegue apanhar toda a gente na Porta Nova, até da zona ali do Pombinho, aqui a parte de baixo, toda esta Atalaia. Zona. Não, mas tu podes-nos ajudar a dinamizar também nos outros bairros, tipo Bela Fria, Atalaia. Claro, também na Bela Fria, sim, também conheço lá bastante gente. Por isso consigo. Se nos pudesses dar essa ajuda era muito bom. E um pouco por toda a cidade, deixem-me só acrescentar isto, um pouco por toda a cidade, porque eu tive com pessoas, desculpa, eu tive com pessoas, isto pronto, só para partilhar, que não pertencem propriamente a nenhum bairro de território, também tive com essas pessoas, e que também tinham muita vontade e que estão em condições difíceis. E isto para um longo termo desta semente que criamos também há de ser importante. Não sei. Olha, aqui no bairro do Arraial tenho a certeza absoluta que muita gente manifesta esse interesse, porque eu não sei se vocês sabem, mas antigamente entre os prédios e o Campo da Feira havia um espaço, aqui onde é que eu moro no bairro, onde eu morava antes, aqui no bairro, e estava tudo cheio de hortas. Todas as pessoas quando vieram do Arraial, toda a gente fez hortas atrás dos prédios. Só que a Câmara e depois não deixou e arrancou tudo. Eles tinham nas pereiras plantadas, tomateiros, batatas, tudo o que houvesse havia aqui atrás. E pronto, vamos lá ver se agora com este projeto se a ideia volta outra vez aos bairros que já havia por iniciativa, mas foi retirado e agora vamos ver. Por isso tenho a certeza absoluta que há muita gente com vontade de voltar a ter a sua hortinha que tinha atrás do prédio. Ótimo. Era essa a ideia que nós temos. É que antigamente aqui no Arraial havia pessoas que tinham... Eu, por acaso, os meus pais não tinham horta, mas íamos à horta do vizinho, qualquer coisa que precisássemos, íamos lá pedir e havia tudo. Tem que voltar a ver. Podia que colocassem as últimas questões rapidamente, porque a reunião termina dentro de 3 minutos. Pois, porque isto é com tempo. Podemos alongar-nos mais um bocadinho, se calhar, não? Eu acho que ele desliga. Mas pronto, continua, Pedro.
Ou Eu tinha uma então, questão muito rápida, que é como é que está a relação com a Câmara, a Câmara está a agilizar o processo, está a ajudar, já conseguiram avançar com os terrenos, como é que está essa ponte, esse elo? então há já esta posição esta tomada, esta disponibilidade em ser cooperativos e ajudar, e já nos foram fornecidos dados. Aguardamos ainda uns últimos dados que são muito importantes. Pedimos já ao município e à junta, inclusive à DRAP, toda a celeridade neste processo, porque inclusive há um pedido de protocolo para o espaço do SEAT junto do Ministério da Agricultura, e se alguém tiver a ver, que isso seja acelerado, porque depois nós precisamos não só de dimensionar o orçamento e procurar fazê-lo com várias entidades, mas também do validar. Precisamos de validar pelo menos para a candidatura da semente dos bairros saudáveis, que agora ainda vira. Os espaços foram, um deles foi sugerido pela Presidente da Câmara. Nós fomos a uma reunião, estavas lá. Diz? Há algum protocolo relativamente aos espaços com a Câmara? A Presidente disse-nos que haveria uma declaração, sim, e que para eles não precisaria de protocolo. O espaço será de alguma forma, como está sob jurisdição da Câmara, será só preciso uma declaração, e tudo isto está em processo, e portanto é isso, vamos todos juntos pôr energia, porque temos 7 dias úteis. A próxima semana vai ser muito intensa. Muito, e já foi tudo muito intenso, mesmo. Então, olha, toda a gente puder ajudar. Pelo convite. E Ângela, já sabes, passa aqui e vamos para a rua. Contamos contigo, Vera. Contamos contigo. Ok, passem cá. Ação social. Ok. Contamos com todos. Serviço Lídia. Com todos, claro. Fiquem bem, fiquem bem. Obrigada, pessoal. Rafaela, Célia. Tchau. Obrigada. Um abraço, Célia. Muito. Um abraço à Célia e à Nica pela partilha. Obrigada. Obrigada. Força. Obrigada a todos. Vamos juntos. E agora que possam ouvir mais logo.